Senhores telespectadores, este nosso programa vai ser transmitido pela primeira vez no domingo da Páscoa do ano 2008. É claro, ele é gravado com os dias de antecedência, não pode deixar de ser, mas foi todo pensado com o espírito posto na Páscoa. O que significa a Páscoa? O que significa a Páscoa para todo o mundo, porque a Páscoa é uma festa mundial. Uma festa mundial porque, é claro, é uma festa do próprio planeta. No fundo, a Páscoa é o equinócio da primavera. É o dia do ano em que os dias são exatamente iguais às noites. Porque o eixo da Terra, ao dar o seu movimento de translação pelo Sol, faz com que, por vezes, são os dias maiores, noutra parte do ano são os dias mais pequenos. Ora bem, o equinócio, quer dizer, equi, igual, nócio, noite. O equinócio é quando os dias são iguais às noites. E esse período começa exatamente na Páscoa, em 21 de março. Portanto, uma festa do globo terrestre, é uma festa para toda a humanidade. É claro que a Páscoa tem sido entendida de muitas maneiras. Vale a pena meditar na própria palavra Páscoa. Nós dizemos Páscoa, que é uma palavra que não vem do latim. O português vem geralmente do latim. Pois bem, a nossa não. Esta palavra Páscoa vem diretamente do hebreu. Em hebreu diz-se pescar. É isso que dá Páscoa. Que dá a Páscoa portuguesa, dá a Páscoa espanhola, dá a Páscoa italiana, dá, por exemplo, a Páscoa russa, dá a Páscoa grega, dá a Páscoa sueca. Uma grande parte do mundo adotou a expressão derivada do hebreu. Mas reparem, em inglês, Páscoa diz-se Easter. E-A-S-T-E-R. Em alemão, diz-se Ostern. Tanto Easter como Ostern vêm de uma palavra Ostera, que era uma deusa pagã, a deusa da fertilidade, do nascimento das flores, dos pássaros a cantar nos ninhos, da alegria. É o renascimento da vida na primavera. E essa divindade, a Ostera, era o mito que simbolizava isso tudo. Bom, reparem que isto são duas visões completamente diferentes da Páscoa. A Páscoa hebraica é uma Páscoa da religião, porque a palavra hebraica significa libertação, libertação do povo hebreu, que estava preso dos egípcios, estava lá numa situação de escravatura. E na Páscoa, conduzido pelo primeiro profeta, que foi Moisés, libertou-se desse cativeiro e iniciou a sua longa caminhada através do deserto, a caminho da Terra Santa. Essa é a Páscoa judaica. Esta Páscoa judaica dura milhares de anos. Depois os cristãos deram-lhe uma outra interpretação. Não, é Páscoa quem renasce, não é só a vida, não é só a natureza, é o próprio Cristo, é o próprio Deus humanado, que sai da sua sepultura e ressurge para uma vida nova que é a vida verdadeira, a vida em glória. Até aí ele tinha vivido neste vale de lágrimas que é o mundo. Depois da ressurreição, ele vive em plenitude. Bom, é sempre a ideia de uma vida cheia, uma vida plena. Os mais antigos relatos da Bíblia é a história do Êxodo, a história do Moisés. Moisés é o primeiro profeta e a sua história vem contada realmente nesse livro, o Êxodos, que é o segundo livro do Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, formam a Tora, e
segundo a própria versão bíblica, foram ditados pelo próprio Deus, Javé, ao Moisés. São livros ditados pelo próprio Deus. É por isso que se chama a Sagrada Escritura, Escritura do próprio Deus. Ora bem, conta a história de Moisés e essa história começa por um estratagema. Diz que os hebreus estavam realmente reduzidos à escravatura no Egito, eram os escravos dos faraós, tinham muito trabalho, mas multiplicavam-se muito. Os judeus tinham muitos filhos. A fertilidade aparece sempre na Bíblia como uma qualidade positiva, ao passo que a esterilidade é uma qualidade negativa. Fertilidade é vida, esterilidade é morte. Os judeus multiplicavam-se tanto que, a essa altura, o faraó deu ordem para matarem todas as crianças judaicas do sexo masculino que nascessem. Bom, mas a mãe de Moisés teve aquele menino, o menino era muito bonito, ela escondeu até que o menino fazia 3 meses. Com 3 meses já era difícil ocultá-lo, então ela serviu-se de um estratagema. É muito curioso, este livro da Bíblia começa por uma habilidade um pouco manhosa. É esta. A mãe de Moisés pega no menino, põe-o num cestinho e põe-o no rio Nilo, mesmo no sítio onde ela sabia que a filha do faraó costumava ir banhar-se. E ao mesmo tempo disse a uma irmã de Moisés, uma irmã já mais crescidinha, olha, fica por aqui e se aparecer a princesa, fala com ela. Bom, realmente a princesa lá vem tomar o seu banho e houve ali entre os juncos da margem um menino que chora, um menino pequenino, um bebê, o choro de um bebê. Ela foi ver o que era uma criança, naturalmente achou-a muito bonita e aparece-lhe logo a outra menina e disse, olha, um menino tão bonito, a senhora quer que eu lhe arranje uma mulher que crie este menino para si? E a princesa disse, quero, olha, se conhece uma mulher que possa criar o menino, vai lá buscá-la. Bom, e a menina foi a correr chamar a mãe do próprio Moisés, porque a mãe do Moisés foi quem criou o filho, mas como a mãe. O filho foi criado, portanto, no palácio do faraó, recebeu toda a cultura egípcia. Quando chegou ao homem, fez-se pastor dos grandes rebanhos do faraó, andava à frente dos rebanhos e dos pastores com aquelas terras, e a certa altura viu a sarça ardente. A sarça ardente era um fogo estranho, um fogo luminoso, que ardia sem se consumir. Não era nada que estivesse a queimar-se, não, era o fogo pelo fogo, a sarça ardente. Mas daquele fogo saiu uma voz poderosa que lhe dizia, Moisés, Moisés, escuta a minha voz. Era a própria voz de Deus. Foi assim, sob a forma de uma chama, a sarça ardente, ficou para sempre o primeiro símbolo do Espírito Divino. Foi assim que Javé aparece a Moisés e dá ordens, o que ele deve fazer. Deve ir ter com o faraó, deve-lhe dizer que ele tem que libertar os judeus, tem que lhes permitir que eles vão de jornada até à sua longínqua terra prometida. Há aqui um ponto até muito curioso, é que o Moisés disse para a sarça ardente, mas como é que eu posso falar com o faraó se eu não tenho voz para isso? Para falar com o faraó é preciso falar muito bem, eu não sei falar assim. Mas o Moisés tinha um irmão, que era o Arão, que falava muito bem. E então a sarça ardente disse, pois o teu irmão que fale por ti. É curiosa porque esta passagem aqui já está a legitimar o aparecimento do clero. Nem todos podemos falar com o próprio Deus, mas o clero fala por nós. Realmente depois, na continuação da história, esse Arão vem a ser feito sumo sacerdote
pelo próprio Moisés. Bom, depois segue-se uma longa história, o faraó não deixa sair os judeus, então começam as pragas a cair sobre o Egito como castigo, vem uma praga, vem outra, até que finalmente o faraó, para não ver o seu reino destruído, dá autorização para que os judeus saiam do Egito e vão para a Terra Santa. Mas isso é só depois da última praga. Na última praga vem um arcanjo vingador, e diz aos judeus: vocês, numa certa noite, pintem as vossas portas de encarnado, com o sangue do banho pascal, pinta-na de vermelho, que é para o anjo vingador saber onde é que há judeus e onde é que há egípcios. E então, nas portas que não estão pintadas de vermelho, o anjo vingador vai e mata, faz morrer o filho primogênito. Nas portas que estão pintadas de vermelho, que são as dos judeus, claro, aí não mata ninguém, ficaram os meninos vivos. Perante essa evidência, claro, o faraó disse: pronto, então vão-se embora, e com Moisés à frente, toda a imensa população judaica que estava reduzida à escravidão no Egito, vai a caminho da Terra Santa e passa pelo Monte Sinai. É no Monte Sinai que, do alto das montanhas, se ouve outra vez uma voz imensa: Moisés, Moisés, é a voz de Jeová, ou de Javé, ou de Jové, porque a palavra é sempre a mesma, significa o ser supremo, um poder maior que nós. E Moisés sobe ao Monte Sinai, faz um jejum de 40 dias e então Deus dita-lhe a lei das 12 tábuas, dita-lhe os livros do Pentateuco, dita-lhe, enfim, a Sagrada Escritura, que é um código de conduta, é toda uma religião. É esse dia em que saem do cativeiro egípcio a caminho da terra prometida, que os judeus chamam o domingo da Páscoa. Os cristãos não podiam aceitar isso, claro, e depois arranjaram uma outra explicação. Eu esperava fazer este programa aqui no Jardim Botânico Tropical, em Belém, um jardim que pertence ao Instituto de Investigação Científica Tropical. É um lugar lindíssimo. Isto aqui devia-me dar todo o esplendor da primavera. Infelizmente, umas nuvens escuras que agora começam a pingar expulsam-me daqui e vamos para um lugar também próprio para falar da Páscoa, para o claustro dionisino da Catedral de Lisboa. Lá lhes contarei o resto da história. O claustro está diferente do que eu esperava. Eu não vim aqui há alguns anos e realmente isto está ainda mais sombrio do que o jardim de onde vim. Isto foi construído nos primeiros anos do século XIV pelo rei Dom Dinis, o rei casado com a rainha Santa Isabel. Portanto, é certo que Dom Dinis e Santa Isabel andaram por estes claustros. Depois fizeram aqui umas escavações à procura do que é que haveria debaixo do claustro, não se chegou a acordo, nunca mais taparam isto. Há 20 ou 30 anos que o claustro é realmente isto, dizem que são paredes da velha Lisboa romana, isto é desolador. Bom, mas eu queria falar-lhes era da Páscoa cristã. Depois da vinda de Cristo, os cristãos, os que aceitaram a pregação nova, completamente nova, a pregação de Cristo é completamente diferente da pregação que Moisés atribuía ao Javé. Cristo o que vem dizer é que todos os homens são irmãos, são filhos do mesmo Pai
e isso dá-lhes uma dignidade humana, o valor humano é maior que qualquer outro, e que a solidariedade que lhes vem serem filhos do mesmo pai obriga-os a amar o próximo como a si mesmos. Nada disto consta nas antigas Escrituras. Os cristãos ligaram a ideia de Páscoa à vida de Cristo e à paixão e morte de Cristo. Na Páscoa do ano 33 da era cristã, como sabem, hoje contamos os anos a partir do nascimento de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo morreu com 33 anos, isto seria no ano 33, que é o ano da morte dele. Ele, num domingo, vai até Jerusalém para comemorar a Páscoa juntamente com os seus discípulos. Foi recebido na cidade com grande alegria. Veio o povo à rua com ramos, com muitos ramos, a festejá-lo, o homem que trazia a nova Redentora. E a esse domingo, ainda hoje chamamos o Domingo de Ramos. Bom, mas a verdade é que a pregação de Cristo entrava em conflito com muitos interesses, com os mercadores do templo, com os sumos sacerdotes. Então ele vinha agora dizer coisas diferentes daquelas que sempre se tinham dito. E então os sumos sacerdotes do templo, que ele quis expulsar, ele foi ao templo e disse que o templo é a casa de Deus, não é a casa de fazer negócios. Bom, tudo isso ofendeu aquela gente e resolveram comprar um dos discípulos, o Judas Iscariotes. Deram-lhe um saco com 30 moedas para que ele denunciasse às autoridades quem era o tal Messias que andava agora, enfim, a inquietar o povo com aquelas novidades. Na última ceia, a última ceia é exatamente essa comemoração de Cristo. Na Páscoa, ano 33, Judas aproxima-se de Cristo e dá-lhe um beijo. É o sinal combinado para que os polícias que estavam escondidos o viessem prender. E depois segue-se, enfim, uma semana em que Cristo é julgado pelo Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, que é um homem civilizado, mas pouco corajoso, acha que Cristo não tem culpa nenhuma, mas enfim, o povo assolado pelos interessados diz: crucificam, crucificam. E o Pôncio Pilatos diz: eu lavo daí as minhas mãos, esta morte é com vocês. Esse é um dos passos da paixão. Depois Cristo é flagelado, é torturado, carrega-lhe ao ombro uma pesadíssima cruz. Ele tem que levar essa cruz a caminho do Monte Calvário. Durante o percurso ele não aguenta aquele peso e cai por 3 vezes. Parece uma mulher que lhe enxuga o rosto com um pano. É a Verónica. Aparece o Sireneu que o ajuda a levar a cruz. Tudo isso são momentos dessa paixão de Cristo em Jerusalém que no século XV, já no século XV, os franciscanos comemoraram com a Via Sacra. Uma Via Sacra, quer dizer, uma cruz ou uma imagem. Eram 14 momentos dramáticos da paixão e morte de Cristo, no qual se fazia uma procissão, a procissão da Via Sacra. A Páscoa que os portugueses cristãos comemoram em Portugal é essa Páscoa. Claro que também há a Páscoa judaica, e as comunidades judaicas celebram a Páscoa judaica noutra data, porque a Páscoa cristã tem uma data que foi marcada há muito tempo, no Concílio de Niceia, no século IV. Fixou-se que o domingo de Páscoa seria o primeiro domingo depois da primeira lua cheia do equinócio da primavera. Portanto, sempre ligado ao equinócio. Dias iguais às noites. O primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera, que deve ser um dia glorioso, é o domingo da Páscoa. É claro, a Páscoa cristã é, por um lado, uma comemoração
dolorosa. Toda a Semana Santa é um dia de evocações de muito dramáticas para os cristãos. Elas são comemoradas, como já lhes disse, por essas procissões da Semana Santa, por procissões de penitentes que ainda hoje se fazem em alguns lugares portugueses. Lá na minha Beira Baixa eu vi em criança fazer procissões de penitentes conventíssimas. Eu vi também uma curiosa procissão em São Brás de Alportel, só de homens, gritavam, cada um em voz mais alta: ele ressuscitou, como disse. Depois todos respondiam: aleluia, aleluia. Depois outro ainda mais alto. Bom, e aquilo que percorria a rua impressionou-me, essa manifestação perfeitamente cristã, mas perfeitamente pagã ao mesmo tempo. Mas há outras comemorações. Eu tenho aqui diante de mim, olhem, os ovos da Páscoa. Isto são os ovos da Páscoa. São ovos de chocolate, é claro, há de todos os tamanhos. Até há um, no Canadá, construído por imigrantes, com 9 metros de altura. Creio que é o maior ovo do mundo. Os ovos mais pequeninos isto foi reduzido, são as nossas amêndoas. As amêndoas de Páscoa ainda são um ovo pequenino, tem o feitio do ovo. Bom, mas há também, depois disto, dos ovos de chocolate, apareceram ovos de prata, ovos de ouro, ovos de porcelana. Isto é um ovo do ano 2004, como foi oferecido por um querido amigo meu, alemão, porque é o ovo que na Alemanha comemora a Páscoa, não é a cruz, é ainda realmente a Páscoa pagã. Um outro símbolo importante é o coelhinho. O coelho é o símbolo da Páscoa. Porquê? Porque é um animal extremamente fértil e a Páscoa é o tempo da fertilidade, da vida que nasce. Páscoa cristã termina na ressurreição, é a Páscoa da ressurreição, é assim que se lhe chama, e termina realmente com a palavra aleluia. O meu voto neste domingo de Páscoa é que todos nós tenhamos razões para dizer aleluia. Aleluia quer dizer alegria, somos felizes, abracemos-nos porque somos todos irmãos, abracemos-nos todos, os novos e os velhos, os grandes e os pequenos, as crianças e os adultos, os brancos e os pretos, até os inimigos que a esta hora, em tantas partes do mundo, se matam uns aos outros como animais ferozes. É preciso que todos, possamos dizer aleluia, aleluia. É o sentimento que irmana aos homens nestas primaveras que serão eternas no mundo.